Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. Não precisa ler tudo para pregar. A gente pode ler um versículo, que eu marquei aqui 2 versículos. Mas eu senti no coração de ler tudo, porque essa palavra ela veio direto. Deus usa o profeta, às vezes, ele para assim, olha para você e fala, ó, Deus manda te dizer. Mas às vezes Deus toma a boca do profeta, e o profeta não só fala. Você está entendendo? Ele só fala. E foi assim com Ezequiel nessa passagem. Deus tomou a boca dele e ele veio já falando. Deus usou só a voz dele. Ou seja, o profeta não está pensando, não está sentindo. Deus toma a boca e fala. E o que ele fala, Deus vem explicando bem explicadinho para que não haja erro. Por quê? O povo está questionando Deus, achando que Deus é mau. Então vamos ler tudo? O título é Responsabilidade Pessoal, na minha Bíblia, né? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tende vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se emboltaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo o nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, aí vem repetindo tudo. Ou seja, tudo fazendo ao contrário, o filho fazendo, amém? Aí pula por 17. E desviar do aflito a mão e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, tal não morrerá. Pela maldade do seu pai certamente viverá. 18. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do juízo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu, morrerá? Pula para o 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu,
certamente viverá, não morrerá. Pula para o 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Eu dei uma puladinha porque o texto é realmente muito grande. Eu estou acostumado a ler a Bíblia, eu só sinto que na igreja que o texto é grande, mas quando a gente está lendo, vai embora. Então vamos lá. Aqui Deus está falando com o povo, porque o povo está achando que Deus é mau, que Deus não, o caminho de Deus não é muito, que ele não é muito justo. Por quê? Deus está falando para o povo dele. Quando Deus fala, ó Israel, Deus está falando para nós, levando para os dias de hoje, como eu gosto de trazer, Deus está falando para nós que acreditamos em Deus, que aceitamos Jesus como Salvador. Então ele está falando, ó Israel, se você passar a vida inteira fazendo o que é certo, mas quando chegar a morte você estiver fazendo o que é errado, você não viverá. Deus está falando, você não vai para o céu. E o povo está achando que Deus é injusto, porque ele fala, se o ímpio passar a vida inteira fazendo o que é errado, mas próximo à morte, ele começar a entender e se converter dos seus maus caminhos, ele viverá. Ele vai entrar no céu. Só que Deus não tá, o povo não está gostando do que Deus está falando. E Deus também não está gostando do que está ouvindo do povo. O que Deus está falando é que se a pessoa conhece a palavra dele, por que se desviar no final? Se começou... Eu sei que eu tenho que amá-la, e você sabe que tem que amar, e a gente está muito bem. Aí chega no final, eu te esfaqueio, e eu quero morar no céu. O que Deus está dizendo é, começou, conhece meus caminhos? Permanece, porque eu não sei o dia e a hora que eu vou vir na tua vida. Mas o povo não está gostando, porque Deus está dizendo que vai salvar o ímpio, e ele fala, porventura tenho eu prazer no ímpio? O que é ímpio? Ímpio é aquele que não pratica a justiça. Aí a pessoa passou a vida inteira, né? Tá nem aí para Deus. Mas de repente começa a ouvir, começa a acreditar, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Salvador. Aí Deus está falando. Deus está falando para todo mundo, tanto para Israel como para o ímpio. Aquele que se converter dos seus maus caminhos, esse viverá. Mas tem que estar na posição, tem que estar na obediência no dia que Jesus vier. Aqui no 31 ele fala, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e cria em vós um coração novo, um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não está falando de vida na terra aqui não. Deus está falando de vida no céu. Ele está dizendo que aquele que não se converter não vai para o céu, não vai morar com ele, vai morrer, vai para o inferno. E ele está falando, eu não tenho alegria nenhuma em lançar ninguém no inferno. Eu quero que vocês pratiquem o que é reto. As leis de Deus são boas, são agradáveis. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não gosto de ser socado, eu não vou socar ninguém. Se eu não gosto que me roube, eu não vou roubar ninguém. Se eu não gosto que me traia, eu não vou trair ninguém. Se eu não gosto que mintam para mim, eu não vou mentir para ninguém. Essas são as leis de Deus. Coisa boba. Coisa boba. É simples, amar o próximo como a mim mesmo. Simples, né? O que eu espero para mim? As leis de Deus são perfeitas, boas e agradáveis, mas o povo insiste. Insiste em roubar, insiste em trair, insiste em mentir e quer viver. Deus me deu essa palavra pela madrugada enquanto eu estava orando. Eu recebi um telefonema às 8h20 da manhã, 1h pouco, eu ainda estava com a pessoa no telefone. Ainda bem, o João perguntou. O João ficou até preocupado. Era pelo WhatsApp? Eu falei, era pelo WhatsApp. Mas eu também não podia me mover, tinha que ficar na cozinha. 8h20 da manhã. Eu sou ruim com o tempo, vou dar esse testemunho, porque é um testemunho
até que a pessoa se converta, será um testemunho. Eu sou ruim com o tempo, mas há 1 ano e pouco, mais ou menos atrás, uma terça-feira, nós éramos 2 anos, né? Porque essa igreja tem mais de 1 ano, né? Olha aí, dá para se situar por aí. Há 2 anos, mais ou menos, nós éramos no Ministério Oliveira. Na terça-feira, Gisele, do nada, eu senti de ir para a igreja. E pastor não tem essa de faltar à igreja, não. Conforme tu vai subindo na liderança, tu é líder de jovem, não tem essa, hoje eu não quero, tem que ir. Mas eu senti de não ir. E eu falei, Júnior, o João ainda pensava assim, não vai? Aí eu não lembro se o João foi, levou o Júnior de moto, porque o João tinha moto, né? E eu fiquei. Mas quando deu 8 horas em ponto, uma pessoa me ligou de outro município, ou seja, do Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro. Bem longe mesmo, bem longe. E falou, está em casa? Eu preciso conversar com você agora. Estou levando meu marido aí. E eu pensei, de longe pra caramba. Eu falei, posso ir? Pode. Eu falei, mas quanto tempo de viagem? Aí ela, não interessa. Eu quero conversar com você, estou levando ele aí. Aí eu esperei 8 horas, né? Quando deu mais ou menos quase 10 horas da noite, a pessoa chegou, uma viagem, né? Pensei, meu Deus, é a volta. E ali eu fiquei escutei tudo que ela falou, tudo. O marido calado, só escutando. Daqui a pouco ele abriu a boca e também falou algumas coisas também que ela precisava se consertar. Ou seja, ela falou só dos erros dele. E ele abriu a boca e falou do erro dela. Mas um erro não justifica o outro. Porque estamos falando de crentes. Gente que aceitou Jesus, mas não estava se convertendo. Ou seja, já pensou se Jesus volta no meio disso tudo? Porque era sério. Aí eu fui, orei, aconselhei, Deus me deu algo, eu entreguei, e eu falei assim, olha, eu vou chamar, espera um pouco que o culto lá no Júnior está terminando, eu vou pedir ao João para que traga o Júnior e um povo lá que a gente ajuda para que ore e que Deus venha confirmar o que Deus está falando aqui, né? Aí o João chegou de moto e eu falei, João, volta na igreja. Aí ele, vai ficar o Júnior, fica até mais tarde. Traz o Júnior e pede as missionárias para vir aqui que a gente vai orar esse casal aqui. Aí esperamos, o João foi, esperamos, aí tinha um varão lá de carro que facilitou, porque tem que pegar o retorno, né? Não dá para passar aqui. Trouxe uma galera boa, de oração, sabe aquele povo que ora e jejua? Esse aí. Que chegou, porque quem ora e jejua tem intimidade com Deus. Você sabia que a unção de Deus não é porque Deus acha, gostei do seu Roberto, vou dar? Gostei do Gabriel, vou te dar também, Gabriel. Vou te dar poder, recebe aí poder. Aí Deus olha, gostei de tudo, vou te dar poder, toma. Não, Débora, eu não gostei não, vou te dar meu poder? Não, vou dar não. Não, a unção de Deus é para todos, é só orar e jejuar. E não tem essa não, tem criança com 3 anos de idade com o dom da cura, que ora, eu sei porque eu já vi, orando e a pessoa sendo curada. Tem criança, por quê? A criança foi criada dentro da casa do Senhor e acredita em Deus. Então não tem essa, estou com 100 anos, Deus não quer saber se tem 100, se tem 3, se tem 8, Ele quer dar unção e poder. E é um direito de crente, crente sem unção tem alguma coisa errada. Se manifestar perto de vocês, vocês estão orando, estão jejuando, estão obedecendo a palavra, manifestou, pode meter a mão e repreender que o diabo vai sair correndo. Porque o que expulsa demônio não é carteirinha de pastor, não é carteirinha de missionário, não é porque alguém chama de obreiro. O que expulsa demônio é obediência a Deus. Aí chegou, estava aqui as missionárias, aí eu fui e coloquei a mão nela para orar. Quando eu coloquei a mão nela para orar, ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, Deus me mostrou em visão uma mulher com um monte de alguidar fazendo obra de feitiçaria para que ela morresse, para poder ficar com esse marido dela. Está entendendo o mistério? O marido arrumou uma amante. Aí a amante começou a fazer obra de feitiçaria para a mulher morrer. Mas estamos falando de crentes dentro da casa do Senhor, seu Roberto. Um homem, crente, líder. Para você ver que demônio não sai com essa história de carteirinha nem de liderança.
Ele arrumou uma amante, só que a amante também, que se diz crente, fez obra de feitiçaria, porque se dizer não significa que é. Quem tem que falar que nós somos é ele. Quando Deus fala ali, igual fez com Jó, viste o meu servo, viste a minha serva, tem que vir do alto. Quem tem que falar quem nós somos é Deus. Nós falar eu sou, é só para confirmar que não estamos negando a Deus. Mas se não tiver unção, nós não somos nada, porque unção é direito de filho. Tem que buscar, crente tem que buscar fogo, porque o diabo odeia fogo. Fogo santo, não é fogo estranho não, fogo que vem do altar, o diabo odeia. Aí Deus me mostrou a mulher lá fazendo obra de feitiçaria, por isso que ainda é um testemunho. Para que a esposa morresse para poder ficar com ele. E pela primeira vez, olha que Deus me usa, né? Para repreender demônio, em visão, essas coisas, Deus me usa. Eu não quero nem saber se o pastor não acredita, eu sei o que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus e eu não quero mais sair desse negócio. Gostei disso, hein? Gostei desse negócio. E eu quero que vocês venham, porque é bom demais. Só que Deus me deu uma ordem que nunca tinha dado. No geral, Deus fala para repreender, desfazer a obra de feitiçaria, né? Que o diabo pegar as trouxas dele, pegar as coisas dele, levar embora, pegar tudo, pega tudo, o diabo quer teu e leva, sai, né? Pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus irado e Deus falou assim: manda o diabo pegar tudo que ele está fazendo e levar de volta para quem mandou. Ou seja, a mulher que estava fazendo obra de feitiçaria para a menina morrer, quem é que ia morrer? Por quê? Porque ela é ungida do Senhor. Porque ela aceitou Jesus como Salvador e contra Jacó não vale encantamento, nem palavra de adivinhação, nem nada, não tem obra de feitiçaria de macumba, não tem praga que pegue. Não tem. Aí eu me entreguei para ela. Aí eu falei assim, ó, Deus mandou voltar tudo, mas ela ainda não vai morrer não. Mas Deus me falava que se ela insistir em continuar fazendo obra de feitiçaria para você, ela vai descer o leito. Deus está só, Deus vai mandar um aviso. Ou seja, vai ficar doente lá, né? É um aviso. Vai ver que com o crente não se mexe. Aí entregamos, foi um chororô, ele pediu perdão, se converteu, né? Glória a Deus, aleluia. Aí ontem, 8 e pouca, a esposa me liga e manda uma mensagem pelo WhatsApp, fala, posso te ligar? Eu falei, pode. De 8h20 foi até 1h. Mas olha o que aconteceu. É o mesmo casal. Ela começou a falar de tudo que ele tem feito de errado. Gente, ele se converteu só naquele instante. Ele continuou praticando, continuou se encontrando. E olha que Deus revelando, porque Deus não deixa os seus enganados, mesmo ele insistindo no erro. Teve um dia que ele que contou para a esposa, que ele acordou e ele sentiu o cheiro de incenso. Aí estava lá um incenso dama da noite, que é uma pombagira, e um outro incenso lá de um cara lá, que eu não quero nem saber, que é um Zé Mané. Um Zé Mané qualquer. Alguém salva aquele guarda-chuva rápido? Já foi. Amém, amém. Depois a gente lava. Aí, ela me liga e começa a falar de tudo que ele está fazendo. Mas olha o que acontece, gente. Olha como Deus é. Quando ela está falando, eu querendo desligar, que isso já estava indo para meia-noite, eu falei, eu vou orar por você agora. Fecha os olhos, bota a mão no seu ventre, né? Que eu vou orar agora. E eu comecei a orar, e fui orando, aí eu lembrei que estava, fecha o olho e vou embora, eu gosto de oração. Aí eu orando, aí ela começou a chorar lá do outro lado, eu lembrei que tinha alguém do outro lado, que eu não estava só eu e Deus, aí eu dei uma cortada na oração. Aí ela falou um negócio, ela foi falando um negócio, aí quando eu fui falar algo, entrou uma outra voz no telefone. E a voz falava, quem é? Quem é? E eu, alô? Eu pensei, pô, a ligação caiu, o WhatsApp, né? Alô? Aí a voz, quem é? Aí desligou, aí eu vi que ela tinha desligado. Aí eu mandei uma mensagem
para ela. Aí aproveitei para responder aquela pilha de mensagem até ela, que eu estava tentando ligar para ela, não atendi, até ela ligar de novo, respondi Diana, fui respondendo, aí vi que tinha uma pessoa sem cara. E a pessoa falou assim, a pessoa me adicionou e falou assim, vocês me ligaram, acho que é engano, quem é? Aí eu peguei o celular e mandei áudio vai com foto, né? Aí eu não gosto muito de ficar escrevendo não, muito demorado. Aí eu fui, mandei um áudio e falei assim, e olha como, eu não falo assim, gente. Mas olha só como é, já tinha acabado de orar. Aqui é a pastora Márcia, mãe do Júnior. Eu ainda tinha que ter falado do bispo Júnior. Aqui é a pastora Márcia, mãe do Júnior. Eu não sei quem é porque está sem foto, né? E eu não sei como o seu número entrou no meu celular, não tenho a mínima ideia. Quando eu acabei isso, que foi só uma mensagem, ela me liga dizendo as mesmas coisas. Ela falou assim, mulher de Deus. Ela falou meu nome, outra coisa que eu não quero revelar quem foi. Então fica aí, mulher de Deus. A amante dele entrou no meio da nossa conversa, eu não sei como isso aconteceu. O celular ligou para a amante e ela ouviu metade da nossa conversa. Aí foi uma e pouca dentro, né? E deu revelando. Só que a amante deduziu, deve ter sido ela. Aconteceu alguma coisa que ficou as três na mesma ligação. Não tenho a mínima ideia como isso aconteceu. Uma pessoa que tem um monte de contato logo na amante. Aí eu perguntei, por que você ainda tem da amante? Mas já deduzindo, tá. Vai ficar catucando no telefone do marido para ver se ele ligou, para ver se adicionou, né? Aí fica com aquele número para ver, né? Só que o diabo achou que estava armando um laço. Pega. O que aconteceu? Aí ela mandou outra mensagem falando, querendo saber quem eu era, né? Querendo saber se realmente era a esposa dele. Aí eu falei, mandei um áudio e no meio do áudio eu fiz uma oração. Falei assim, olha, eu não sei quem você é, não tenho foto, nunca te vi, não estou mentindo. Nunca te vi, não tem foto, não sei como o celular, não sei ler. Como celular, como é que é a ligação? Eu estava conversando com uma pessoa, aí eu fui falando, eu estava conversando com uma pessoa, falando que o diabo é um imprestável, né? Que o diabo é um bobo, que não tem obra de feitiçaria. Aí aproveitei e fiz logo uma oração, toda pombagira, tranca-rua em nome de Jesus, vai bater em retirada. Pá, morreu o assunto. Só que ela, esperta, né? Mandou uns textos desse tamanho para me sondar. Que ela sentiu, não, foi a outra que me ligou, querendo me usar de aviãozinho, pensando que eu sou boba, para trazer contenda. Não, ela tem que entender, eu não fiz obra de feitiçaria, só que ela se entregou, sabe o que ela falou? Eu não fiz obra de macumba para ele, porque eu sei que quando a gente faz obra de feitiçaria para alguém, vem pior na nossa vida, confirmando que aquilo que foi falado aqui, não, eu estou casada, que não sei o que, e sondando. Só que eu não sou boba. Aí eu continuei, não dei trela, tirei print, mandei para a esposa. Falei para ela ficar tranquila. Hoje de manhã eu acordei e tinha mais um monte de áudio. Aí eu falei de Jesus para ela. Foi por isso que Deus me deu. Deus me deu de madrugada, Ezequiel 18, era o que Deus estava falando. Comecei a falar de Jesus. Se arrepender hoje de ter feito obra de feitiçaria para matar alguém, do fundo do seu coração, vai para o céu. Era o que Deus estava falando. Comecei a falar de Jesus, falei de Jesus, mandei uns áudios, não me identifiquei, não dei endereço, não dei a entender em momento nenhum que a outra era a esposa, mesmo ela insinuando que tinha, não falei sem mentir, que o mistério está em não mentir, mas não identifiquei. Aí, você entende? Sabe o que ela falou para mim? Que ela é da igreja. Não vou citar a igreja que ela falou.
crente faz macumba para pegar o marido dos outros? Aí, quando ela insistiu no áudio, eu falei assim, olha só, você botou aqui o nome da menina e eu agora vou estar orando mais ainda por essa menina. Não, vou estar orando por essa menina. Ou seja, já orava. Você botou o nome da menina, eu vou estar orando por essa menina. Não estou mentindo, já orava, vou continuar orando, né? Vou estar orando, estou orando. Mas você botou que talvez não tenha, que não fez obra de feitiçaria. Eu estou achando muito estranho essa conversa aqui. Mandei na lata. Mas deixa eu te contar um caso. Há um ano, mais ou menos, 2 atrás, chegou uma esposa aqui com o marido e estava fazendo obra de feitiçaria. E aí eu orei, Deus me mostrou, falando, Deus mandou mandar de volta. Se continuar insistindo, vai morrer. Deus vai mandar no leito. Aí eu entreguei a profecia para quem mandou. Sabe para quê? Não é para condenar, não. É para se converter e aceitar Jesus. Porque um macumbeiro a menos é mais um crente no céu, né? A palavra que Deus me deu hoje, que não adianta a gente falar que é crente. Não adianta se a gente não praticar a lei de Deus. Nessas partes que eu pulei, Deus vem falando de justiça. Sabe o que ele fala? Nunca mais eu direi Israel. Porque antigamente havia maldição hereditária. Você sabia? Tipo assim, se o pai de vocês tivesse cometido erros, isso vinha na sua vida. Mas através da morte na cruz, do sangue que verteu da cruz, é toda obra, toda palavra de maldição é quebrada. O meu pastor Maurício, ele disse que antes de aceitar Jesus, nenhum homem da família dele chegava aos 55 anos. Então, quando ia fazendo 54, as pessoas já iam disfarçadamente pagando caixão. Porque era uma coisa que vinha de muitos anos. Não chegava a 55, seu Roberto. Morria entre 50 e 55, morria. E quando ele aceitou Jesus, falaram para ele de maldição hereditária, e ele pediu a Deus para quebrar essa maldição. E o pai dele estava lá com 70 e poucos anos. Ou seja, um filho pediu para quebrar a maldição, e o pai chegou aos 77 e agora está indo. A maldição hereditária, isso que Deus está falando, nunca mais o pai vai comer uva verde, o dente dos filhos vai botar. Quando o pai pecar, o pecado vai ser do pai. Quando o filho pecar, vai ser do filho. Sabe o que Deus está dizendo? Que, Gabriel, é preciso você pregar o evangelho para sua família. Porque você pode entrar e eles não. Mas como é isso se lá em Atos fala, crê em Deus e será salvo tu e a tua casa? É que Deus não arromba a porta de ninguém. Deus está falando, se você abrir a porta, lá em Apocalipse, ó. Aí a gente fala o quê? Quem é? O que é que você quer? É Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então nós temos que pregar para a nossa família, para que Jesus venha entrar, para que Jesus venha a comer na nossa mesa, para que ele venha entender as nossas necessidades. Ele nos conhece, mas ele quer fazer muito mais. Ele não vai abrir, o portão pode estar escancarado da nossa casa, se a gente não falar, entra Jesus, ele não vai arrombar coração de ninguém para entrar. É obrigado a me aceitar. Não. Ele quer fazer morada no nosso coração, mas ele quer ser bem-vindo. Bem-vindo. Só para fechar, para vocês verem como Deus é bom. Essa esposa, ela me falou que Deus tem usado muitos profetas no meio da rua para ele. E sabe o que Deus tem dito? Que se não se converter, Deus vai tirando tudo. É um cara que tem faculdade, era para ter o melhor emprego do mundo, Deus fechou a porta de emprego. Está entendendo? Deus vai fechando as portas e Deus vai falando, vai moendo enquanto. Deus tem promessas
Ela falou, olha, os profetas têm falado de promessas na nossa vida que não se cumpre, porque ele não se converte. Ou seja, promessas de Deus, nós temos, todo mundo tem promessa. Tem aquele louvor, quem tem promessa não morre antes do tempo. Mas se a pessoa não está praticando as coisas de Deus, as promessas de Deus não se cumprem. Pô, Deus falou que eu vou casar com um varão que Deus está preparando. Aí a pessoa está lá no baile, esperando o varão de Deus. Deus falou que vai me dar um homem trabalhador, um homem distinto, um homem de Deus. Coisa da print de Jeová. Um print. Aí está lá no bar enchendo a cara de cachaça. Não vai se cumprir. Não vai. Eu tenho que estar dentro do querer de Deus, né? Eu quero um presente de Deus, uma coisa especial. Aí, deixa Deus trabalhar. O pessoal tinha mania disso comigo. Eu era missionária. Ora, jejum aí pra minha vida. Aí eu abria jejum, passava da pessoa com um saco de pão cheio passando, tomando café, bebendo. Eu falei, enquanto tá tomando cerveja, eu me tô jejuando. A vida dela. Como é que é isso? Quem tem promessas de Deus morre, sim, sem elas se cumprir. Se não tiver direitinho.